comigo aí. O tema dessa noite é discernindo as tempestades. Nós vamos aqui orar em nome de Jesus. Eu convido você, feche seus olhos. Antes de começar essa palavra, nós somos dependentes de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos pela Tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. O nosso coração se alegra, Senhor, por mais de Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito ministrador possa ministrar em cada coração. O Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos dirige, aquele que é o nosso amigo fiel, nosso consolador e conselheiro. Pai, que junto com essa palavra, Senhor, o Teu Espírito possa produzir vida em cada um de nós, a todos aqueles que ouvem a mensagem. O propósito é esse, Pai. Não estamos aqui somente para adquirir mais o entendimento espiritual, não. Estamos aqui para crescer em fé. Estamos aqui para romper. Estamos aqui para ser aperfeiçoados pelo Senhor. Estamos aqui na qualidade de discípulos de Deus. Então vem Espírito Santo, Senhor, toma esta mensagem, Senhor, libera a palavra de revelação, de saber, de conhecimento, que vidas possam ser altamente favorecidas através dessa mensagem, colocando essas verdades em prática e ser bem sucedido em todos os seus feitos. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. No nome poderoso de Jesus, e todos quanto crê, digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, nós estamos vivendo um tempo, né? Nesse mês nós passamos por muitos momentos de muitas chuvas, ventos fortes, grandes tempestades, tormentas em várias cidades do nosso Brasil. E com isso a gente teve grande prejuízo em nossa cidade. Alagamentos, queda de árvores, né? Pessoas ali ficaram sem a sua moradia, deslizamentos. Então isso traz muito prejuízo e para alguns um sentimento de medo, né? A gente fica com aquela apreensão, né, daquilo que possa acontecer, um sentimento às vezes que até gera dentro de nós um sentimento negativo, a gente fica preocupado, a gente fica meio alarmado com todos os perigos, né, que vem acontecendo nesses dias. Então, queridos, a palavra de Deus, ela fala também de tempestades. Existem 3 tipos de tempestade na Bíblia, mas eu quero me apropriar somente de 2. Da mesma forma como esse sentimento que ocasiona em cada um de nós, devido às intempéries da natureza, da vida, isso também acontece no mundo espiritual. A palavra nos revela que existe tempestades naturais, como também existe tempestade no mundo espiritual. E da mesma forma, esse sentimento que nós sentimos ao ver pela mídia, pela televisão, essas calamidades que acontecem em nossas cidades, no nosso Brasil, da mesma forma também esse sentimento muitas vezes atinge a cada um de nós quando passamos por tempestades espirituais. Então, dentro desse contexto, eu quero aqui estudar com os irmãos, e o primeiro passo nós temos que refletir. A tempestade, ela alcança a todos nós? Essa é uma pergunta para todo cristão. Como servo de Deus, eu posso sofrer algumas tempestades na minha caminhada, em minha vida, tempestades espirituais. Será que isso acontece com todos? Então, um ponto de partida, eu quero refletir com vocês, querido, se isso acontece com todos nós. E a palavra do Senhor nos responde. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 7, no versículo 24, aonde o Senhor Jesus, ministrando o Sermão da Montanha, ensina também sobre o fundamento, os 2 alicerces, uma parábola, mostrando as verdades espirituais e utilizando das coisas naturais para facilitar o entendimento daqueles que ouviam a palavra. Então, em Mateus capítulo 7, 24, a palavra do Senhor vai me dizer, Jesus dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus começa a dizer que o homem que ouve a palavra de Deus e as pratica é comparado a uma pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. E a rocha nada mais é do que o próprio Senhor. Ele diz isso quando teve uma conversa com Pedro. Ele é a própria rocha, aonde a igreja do Senhor, que sou eu e você, deve ser edificada.
Ele fala que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é comparado a um homem prudente, sensato, uma pessoa que é sábia. Esse edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E ele fala do acontecimento: caiu a chuva, transbordaram os rios. Então, quando eu começo a ler isso me remete não uma chuva simples, pequena. A palavra fala que a chuva cai e transbordaram os rios. Uma grande chuva, um grande temporal, uma tormenta, uma tempestade veio sobre esta casa. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Agora ele entra falando de uma outra situação: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, falta de sabedoria, falta de senso, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui já tem uma resposta para nós. A pergunta foi: as tempestades espirituais acontecem com todos nós? Jesus, ele disse que sim. Acontece tanto aquele que ouve e pratica a palavra, quanto também aquele que somente ouve a palavra. Então o problema em si não são as intempéries, as tempestades espirituais, mas o que vai fazer diferença, a minha visão não tem que estar na tempestade, a minha visão tem que estar em obedecer e praticar a palavra de Deus. Porque ele fala que aquele que edifica, aquele que ouve e pratica a palavra, edifica a sua vida sobre Cristo, que é a rocha. Ou seja, as intempéries podem vir, a situação pode ser complicada, há dificuldade, pode haver uma tribulação, mas por você estar edificando a sua vida sobre Jesus, a sua casa não vai cair. Agora, aquele que somente ouve, também vem a tempestade. Aquele que é o desobediente, ele conhece a palavra, ele sabe aquilo que tem que fazer, mas se coloca numa situação como negligente. É aquele que sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Essa pessoa, a Bíblia fala que vai vir a tempestade, vai vir as intempéries, e por não ter um bom fundamento, ela começa a ser destruída, ao ponto de cair por terra. Nada se destrói da noite por dia. Primeiro, às vezes é uma rachadura, às vezes é um vazamento, é uma goteira, mas cedo ou mais tarde ela cai por terra, porque somente ouve a palavra, mas não coloca em prática. Então a tempestade, ela vem tanto para aquele que obedece, como também para aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Mas existe dois tipos de tempestade que eu quero trazer para os irmãos, porque nós sofremos tempestade. E que tempestade é essa que eu estou talvez passando nesse momento da minha vida? Eu preciso discernir as tempestades. Então eu trouxe aqui, amados, se na terra uma tempestade, um vendaval, uma tormenta já é difícil, você já imaginou, Adair, com Ezequiel, se tivermos dentro de um barco, num mar, uma tempestade, se ela sobreviver sobre nós? 1000 vezes pior. Algo aterrorizante. Então são duas tempestades que eu quero utilizar nessa noite, que aconteceram nas águas, no mar. Algo violento, algo perigoso, algo que tirou a segurança de muitas pessoas que passaram por ela. E sobre essa verdade, trazendo essa ilustração, essa analogia, coisas que nós passamos em nossa vida, situações que enfrentamos, aonde damos o nome de tempestade, nós temos que aprender de que maneira nos posicionar. Se essa tempestade é de Deus, se não é, por que estou passando por isso? Então, sobre essa verdade, querido, eu quero compartilhar aqui uma passagem que se encontra em Jonas capítulo 1:4. A primeira tempestade que nós vamos tratar. A primeira tempestade fala: tempestade provocada pela desobediência. Existe tempestade que nós atraímos para a nossa vida por causa da desobediência. Muitas pessoas às vezes perguntam e se encontram em questionamento dizendo: pastor, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que estou passando? Por que estou vivenciando essa situação na minha vida? Eu não quero passar por isso.
Porque essas coisas estão acontecendo, sobrevindo sobre mim. Você tem que discernir a situação. O primeiro passo, eu entendi que a tempestade vem para aquele que obedece e vem para aquele que também desobedece. Mas que tempestade é essa que nós estamos tratando aqui? Uma tempestade que nós mesmos, por causa da desobediência, atraímos em nossa vida. O texto base para esse entendimento, eu escolhi Jonas capítulo 1, versículo 4. Vai contar a história de um profeta, servo de Deus, dizendo o seguinte: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-se. Quem é que viu essa tempestade? O que é que o versículo está dizendo? O Senhor, Ele enviou um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. Uma grande tempestade enviada, provocada, produzida pelo próprio Deus. Pastor, mas por que isso? Deus é mau? Não. Quando você pega aí a tua palavra, abre lá em Jonas capítulo 1. Vamos abrir em Jonas capítulo 1. Eu quero ler aqui, não está aí no slide, mas eu quero que você veja rapidamente aqui. Jonas capítulo 1 vai me dizer: e veio, diga comigo, e veio a palavra do Senhor, Jonas filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a eles e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos que causa nós sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão lhe sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde tu vens? Qual a sua terra? De que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, e o Deus do céu, que o fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam que homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aleluia! Querido, a palavra do Senhor fala que veio a palavra de Deus ao profeta. Jonas, ao receber a palavra de Deus, ele ignora essa mensagem, porque na verdade Jonas não queria levar essa mensagem aos ninivitas. Esse povo, os ninivitas que habitavam em Nínive, era uma cidade, era um povo cruel, um povo bárbaro. Era um povo que muitas vezes foi tropeço para o próprio povo de Deus. Eles matavam seus inimigos, seus adversários, com uma morte cruel. Nas portas das cidades, eles colocavam um homem cravado em estacas, os seus inimigos, para demonstrarem ali o seu poder sobre o seu adversário, para intimidar as outras nações. Então eles eram um povo bárbaro, cruel, e Jonas não queria pregar arrependimento para esse povo. Jonas, ele se nega em obedecer a Deus, porque ele não queria favor de Deus sobre esse povo, nem misericórdia. Ele não queria que esse povo viesse a receber o perdão de Deus, mas a vontade de Deus era que Jonas viesse a pregar a misericórdia, o arrependimento deste povo, para que esse povo viesse a se arrepender dos seus caminhos e receber Deus em suas vidas. Nesse momento, Jonas, ele toma uma decisão contrária.
Querido, ele desce ao porto de Jope, que era uma cidade portuária, aonde saíam as embarcações, os navios, e ele paga a sua passagem para uma cidade totalmente oposta de Nínive. Ele vai para Tarso. Segundo estudiosos, Nínive ficava 800 quilômetros em terra, uma distância curta, não era muito longe. Enquanto Tarso, o lugar para ele estava, onde ele estava indo, era 3.000 quilômetros pelas águas do mar. Ele estava tentando fugir da presença e de um propósito que Deus tinha sobre a sua vida. E a Bíblia fala que por causa disso, Deus ele promove uma tempestade aonde Jonas estava. E se você ler o texto, você vai ver por volta de 3 a 4 vezes Jonas descendo. Ele desce para Jope, o porto, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio. A vida dele é como um abismo buscando outro abismo, um declínio espiritual. Ele tentou fugir da presença de Deus, se isso fosse possível, mas é impossível o homem fugir da sua presença. E naquele momento Deus ele manda a tempestade para que Jonas viesse a voltar para a direção, para o propósito de Deus em sua vida. Querido, primeiro ponto: muitas pessoas estão sofrendo tempestade na sua vida por causa da desobediência. Deus ele tem falado algo talvez ao seu coração. Deus ele tem dado uma direção a você, alguma área da sua vida, e você tem rejeitado a direção de Deus. Às vezes é num relacionamento, às vezes é numa aliança, às vezes é num caminho que Deus não está, e muitas vezes nós queremos insistir numa porta que Ele fechou. Quantas situações estão sobrevindo, às vezes uma dificuldade, estamos passando, estamos nos desgastando, suando a camisa, e a grande questão é: será que eu estou na direção certa? Tem muitas pessoas recebendo a direção de Deus para a sua vida, mas eles mesmos estão fazendo a sua própria rota. Querido, Deus é um Deus de propósito. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você, com o maior objetivo de nos aconselhar, de nos dirigir ao nosso espaço. A Bíblia me diz que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Deus não quer assistir a minha vida de camarote. Deus não quer sentar no banquinho e ver aquilo que eu faço da minha vida. Não, Deus ele quer ser um participante ativo da minha história, porque o seu prazer é de nos abençoar. Mas Deus ele tem princípio, e princípios não são quebrados. Quantas pessoas estão ouvindo, veio a palavra do Senhor em cada culto, em cada ministração da escola bíblica. Às vezes é você fazendo o seu devocional na sua casa, Deus usando alguém para falar com você. Mas muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus está falando, talvez por não compreender, ou porque não concordo daquilo que Deus está pedindo para eu fazer, eu prefiro tomar a direção contrária. E com isso, querido, a tempestade ela vem. Tempestade ela vem para a minha vida e para a sua vida, não a fim de acabar com você. O propósito de Deus não é aniquilar o profeta, não é matar Jonas, mas assim para que ele viesse a tomar a rota certa. Deus pretendia na vida de Jonas que ele viesse a redirecionar o seu caminho, um caminho errado, um caminho que estava trazendo consequência. Deus tinha um propósito na vida de Jonas, um propósito dos habitantes de Nínive. Deus ele tinha uma obra a realizar. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Querido, as tempestades ela vem. Jonas não ouve a palavra de Deus, ele escreve a sua própria rota. Falamos aqui, desobediência. E Jonas ele tem uma posição como fosse possível fugir da presença de Deus. Eu coloquei aqui duas passagens onde se encontra o provérbio de Salomão. No capítulo 15, no versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que ele diz? Contemplando os maus e os bons. Aleluia. Querido, quem é o homem para fugir da presença de Deus? Davi escreve um salmo que gosto muito, 139. Davi cita o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Aleluia, queridos. Queridos, entenda bem. Quem é o homem que pode fazer queda de braço com Deus? Deus, ele tinha um propósito, Deus, ele tinha uma direção. E a grande questão é: pastor, mas será que Deus então vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero, mesmo que eu sei que é da vontade dele? Não, querido, ele não vai te obrigar, não. Mas se prepara, porque a tempestade virá. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o nosso Pai, o nosso Deus, ele corrige o filho, aquele que ama. Provérbios 3,12 diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então a tempestade vai vir sobre minha vida, mas é uma forma de disciplina, porque Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Deus, ele quer prover o nosso bem-estar. Deus, ele quer nos levar a níveis maiores. Deus, ele tem promessa a realizar em nossa vida e através de nós. Então o Pai, por amor, por zelo, ele permite situações, até mesmo as tempestades na vida, para que nós venhamos a ter um aprendizado e tomar a rota certa. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Fala para o irmão: vamos discernir as tempestades. Aleluia, queridos. Por isso, quando Deus, ele libera aquela tempestade sobre aquela embarcação, porque o barco ia quase a pique, você vê aquela situação, querido, entenda a mesma coisa. Qual era o posicionamento de Jonas nessa condição? O que Jonas poderia fazer para essa tempestade se acabar? É muito difícil, querido. Não adianta Jonas orar. Para essa tempestade se acabar, não adiantava a oração, não adiantava adoração, não adiantava louvor, não adiantava profetizar mudança. Por quê? Quem estava promovendo a tempestade? Quem é que pode repreender Deus? Qual era a única saída para o profeta? Arrependimento. Que no grego vem a palavra metanoia. E a palavra metanoia significa mudar de mentalidade, mudar de atitude, mudar de posicionamento. Jonas não poderia somente parar de fazer algo errado. Ele tinha que tomar uma nova direção. Eu aprendi isso, querido. Se você realmente, o pecado está aqui, você está na direção errada, não basta somente parar. O pecado está aqui. Ele vai estar sempre te seduzindo. Ele vai estar sempre na tua presença. Deus não pediu para Jonas parar de errar. Deus pediu para Jonas a mudar de direção. Eu estou aqui, parei, mas eu estou próximo. Aquela tentação está sempre perto. Eu tenho que tomar um novo caminho. Metanoia significa girar. Eu tenho que voltar aonde eu errei e caí. Apocalipse capítulo 2 vai dizer, Deus falando para a igreja de Éfeso, e ele fala em Éfeso, ele fala o seguinte: olha, lembra de onde vocês caíram, da onde caíste, se arrependam e voltem às primeiras obras. Então, meu querido, eu tenho que lembrar de uma situação, eu tenho que fazer um inventário, se essa tempestade é uma tempestade realmente por causa que as coisas acontecem, estamos no mundo, não estamos dizendo da aflição, no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, ou se é uma tempestade que eu estou provocando, que eu estou atraindo por causa da minha desobediência. Então a única solução de Jonas para essa situação não era orar, não era adorar, não era louvar e nem fazer campanha. A única situação que Jonas tinha que tomar para mudar a situação e essa tempestade ir embora era arrependimento. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Segunda característica de uma pessoa que atrai a tempestade: sonolência espiritual. Querido, é sabido pelas escrituras sagradas, no Salmo 127, a Bíblia me diz que Deus, ele dá aos seus, amados, o sono. Sono é bênção, nos traz descanso, renova nossas forças.
né? Um sono agradável, né? Uma noite bem dormida, é muito legal. Sono, a Bíblia fala, em alguns momentos nas Escrituras, que Deus ele trabalha até mesmo quando eu e você estamos dormindo ao nosso favor. Pegou isso para você? Você pode dar glória a Deus? No momento que você está dormindo, o mundo espiritual continua trabalhando ao seu favor. Orações que você faz, coisas que estão para acontecer enquanto você dorme, Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele dá um descanso ao homem, mas o nosso Deus não dorme nem tosqueneja para fazer cumprir a sua palavra. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, eu dou glória a Deus. E Deus não trabalha somente quando eu estou acordado, mas também quando eu estou dormindo. Agora a questão aqui é que esse sono de Jonas não era um sono saudável. Era um sono que estava prenunciando uma morte espiritual. Um sono onde muitas pessoas dormem, que às vezes não é um sono de Deus. Não é aquele sono que as pessoas, aqui é só cama, mas às vezes tem uma depressão, que às vezes te instiga a você trabalhar, a ser produtivo, a produzir frutos. Esse sono não é saudável. Jonas, a palavra do Senhor fala que o capitão do navio encontrou ali e disse: como é que você está dormindo, meu irmão? Uma tempestade e Jonas dormindo no porão. Levanta-se e peça socorro a seu Deus. Pode ser que Ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Aqueles marinheiros viveram a situação, meu irmão, estamos falando de qualquer um, estamos falando de marinheiro. E todo marinheiro que se presta tem experiência em mar. E eu vou falar uma coisa: para o marinheiro entrar em pânico, porque a tempestade estava feia. Se eu estou numa embarcação, pescando lá, quando o negócio começa a mexer, eu olho logo para quem? Não vou olhar para os novatos não, vou olhar para aquele que está embarcando ali, aquele que está acostumado lá, aquele que pilota a embarcação. Porque se o cara, meu irmão, ficar tribulado, o negócio está feio. Os marinheiros em uma situação, já dormindo, esperto, meu irmão. Sabe o que eu vejo isso? A misericórdia. Deus usa a pessoa em nossa caminhada, mesmo na contramão de Deus, para nos despertar. É pastor, é o irmão que nos ama. Jonas, acontecendo algo terrível naquela embarcação, e todo mundo sofrendo. E quem era o causador? Jonas. Quantas famílias estão sendo bombardeadas por causa de um? Tempestade estão vindo de todo lado, mas por causa de uma desobediência, porque é servo, conhece a palavra, e Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Os marinheiros no texto vai dizer, para aliviar a embarcação, para não ir a pique, eles começam a tirar as cargas para aliviar o peso, para não afundar. Sabe o que é isso? A gente está no meio de uma tempestade, está no erro, na desobediência, está na sonolência espiritual. A gente tenta dar o nosso jeitinho. Irmão, não adianta dar jeitinho quando o vento de Deus está soprando sobre a nossa vida. Isso também simboliza, sabe o que? No meio da tempestade, por causa da desobediência, isso demonstra também que nós temos perdas por causa da desobediência. Quantas cargas foram jogadas para fora do navio? Quantas pessoas tiveram perdas daquela embarcação por causa da desobediência do profeta? Quantos estão ligados? Diga glória a Deus. Aleluia. Fala assim, meu irmão, não seja um profeta do porão, porque Deus vai chacoalhar você. Deus usa pessoas para nos dar uma chacoalhada, né, pastor? Tipo assim, meu irmão, está louco, esse caminho está errado, acorda. A pessoa que é o causador está dormindo enquanto os demais estão em pânico. Acorda, volta para o caminho, deixa Deus ser Deus, se arrepende, peça perdão, levanta e volta a primeiras obras. Aleluia.
Eu acredito que aqueles marinheiros falando foi exatamente aquilo que Paulo lhe cita em Efésios, capítulo 5, 14. Imagina os marinheiros: desperta, tu que dormes. Você vê que essa sonolência espiritual é um aviso de uma morte espiritual. Tanto é que Paulo ele coloca o dormir junto com a morte. Por isso que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, meu irmão, como é importante a gente despertar desse sono. Pela graça e misericórdia, Deus usa uma palavra como essa para nos exortar, nos encorajar a voltar para o caminho, a chacoalhar algumas estruturas da nossa vida que está na contramão de Deus, para que essa tempestade venha parar. Eu preciso me tomar uma nova posição. Eu preciso me redirecionar se eu estou na contramão da vontade de Deus. Não adianta dar jeitinho, não adianta pedir oração A, B e C, não adianta profetizar que as coisas vão mudar. Não, a única solução nessa situação é arrependimento. Fala para o irmão: metanoia. Aleluia. Terceira característica de uma tempestade como essa, querido: testemunho falso. Sabe aquela pessoa que fala que é uma coisa, mas na verdade não está sendo aquilo que está dizendo? As suas atitudes estão desmentindo a sua palavra. Por quê? Quando você olha para o texto, quando houve aquela tempestade, os marinheiros acordam Jonas, começa aquela conversa. Ele fala: cara, de onde tu vem? De que terra você vem? Que Deus você serve? Aí começa a dizer, é o relatório. Então eles disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao... Você acha que essa atitude de Jonas demonstra temor a Deus? Quem teme, obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes também tem tempestade, as pessoas estão perguntando tantas coisas. A gente na contramão, a gente fala assim: não, eu temo a Deus, eu sou de Jesus, vou para a igreja. Fala mistério, meio estranho, sapateio de fogo. Está uma tempestade, as coisas estão acontecendo, continua dormindo espiritualmente, não toma posição, e fala: quem é você? Qual a sua ocupação? A minha ocupação: sou servo do Deus vivo, eis que sou profeta. E a vida está uma desordem. Queridos, existem coisas que Deus não fará por nós. É lindo fazer. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Coisas que você talvez tenha que se reposicionar, tomar uma nova direção, voltar atrás. Deus não faz isso por nós. Isso é uma responsabilidade nossa. Ou eu continuo com o coração duro, ou eu continuo com a minha rebeldia, desobediência, e as tempestades elas vão acabar me sucumbindo, porque a Bíblia fala que os humildes Deus exalta, mas o soberbo Deus abate. E se eu não fazer o meu papel de me humilhar, Deus fará um dia esse papel no meu lugar, me abatendo, porque o Pai corrige o filho que Ele ama. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Jonas tinha aqui a única condição, a única agora mudança para essa tempestade acabar, para as coisas mudarem na vida de Jonas nesse momento. A única coisa que ele poderia fazer era pular do barco. Porque ele pulou do barco, ele deixaria o orgulho, a soberba, a rebeldia, a negligência, a insubmissão para trás e tomar o caminho certo com Deus. Aleluia. Nesse momento, a situação, a questão é: não havia outra saída. Jonas tinha que pular daquele barco. O que fazer para acalmar essa tempestade? Fala comigo: despertar.
levantar e pular desse barco. Quando nós olhamos Jonas capítulo 1, 12 e 15, a conversa que ele teve com os homens marinheiros, dizendo: e ele disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele tinha consciência, e glória a Deus por isso, ainda restou a consciência. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais. Na versão, se eu não me engano, aqui King James fala que os homens fizeram tudo, outra versão, mas tudo que tinha que ser feito eles fizeram e nada adiantou. Cada vez mais o mar embravecendo e cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram as Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Agora escute, se você examinar o texto, vai dizer que esses marinheiros seriam outros deuses. O negócio estava tão bravo, e quando o Jonas falou que era por causa dele, ele falou: esse Deus dele é poderoso. Ele começa a falar: Senhor, os marinheiros, ó, você que é Deus de Jonas, olha, não coloca essa situação na minha conta não, eu vou jogar esse profeta para fora do barco. Meu irmão, imagine você no barco, o atribulado está ali, por causa dele só destruição, só problema. E os marinheiros não se viu desse Deus, mas começou a por tua causa mesmo, esse Deus? Ah, eu vou clamar em teu Deus então. Tu não clama, eu vou clamar por você. Ó, não tenho nada a ver com isso, esse Deus aí de Jonas, não tenho nada a ver, eu vou jogar esse profeta para fora. Não bota isso na minha conta, Deus. Meu irmão, foi dito e feito. O profeta, quando pulou fora do barco, o mar se aquietou. Aleluia. Então, querido, hoje, aqui nessa noite, a tempestade vem para todos? Sim. Essa é uma tempestade que só vai acabar quando você mudar de posicionamento. Ao conhecer a palavra, você sabe o que tem que fazer, então toma posição, e as coisas vão acontecer. Deus, ele vai reinar sobre a sua vida. Os planos de Deus ninguém pode frustrar. Deus vai te levar a lugares certos. Deus vai cumprir o seu propósito e as suas promessas em nossas vidas. Mas eu quero fazer agora um paralelo com você diante desse texto de Jonas. Eu quero levar agora aqui os irmãos fazer um paralelo, algo bem semelhante que aconteceu com Jonas e também com Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, a palavra vem me dizer: naquele dia, agora é com Jesus, ao anoitecer, disse ele, diga comigo, Jesus. Quem disse foi Jesus, o Filho de Deus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Após Jesus ministrar para uma multidão, após Jesus dar assistência, atender aquela grande demanda, ele dá uma ordem aos discípulos: olha, vamos atravessar de barco para o outro lado do mar, o mar da Galileia. Para quem não conhece, tem uma foto que é aquele ali. O mar da Galileia, na verdade, é um gigantesco lago, não é um mar. É chamado de mar pela sua dimensão. Eu estava até onde, olhando a ponte Niterói na pesca, eu perguntei ao Dailton, ele falou: são as bases de uns 20 quilômetros. Eu vi, a ponte tem 13,29 quilômetros, não chega a 20. O mar da Galileia tem 21 quilômetros e 14 de largura, 21 de comprimento e 14 de largura. Ou seja, imagine a dimensão enorme. E o mar da Galileia é rodeado por montanhas. Os estudiosos falam que ali de vez em quando há um choque térmico, né? É abaixo de 200 metros, né, da linha do mar. E ali, por ser cercado de montanha, quando vem um vento, as tempestades são tão fortes e repentinas, ninguém espera. As ondas chegam a chegar a 2 metros de altura. Imagine a embarcação. A gente estava numa traineira, né? Não é um barco, mas é uma traineira. Agora, se você vê o barquinho da época, existe um museu que tem essas constituições, meu irmão, é como se fosse uma canoa grande. Imagine 2 metros. Você vai olhar a situação que Jesus,
Os seus discípulos, eles dão uma ordem, vão atravessar, vão para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Imagina a cena, meu irmão. Tempestade, 2 metros, água entrando, meu irmão. João, talvez com uma canequinha ali, me dá uma mineral que a gente comprou ali no bar da esquina, vamos tirar. Meu irmão, cada um pegando um pouquinho, jogando pro lado, desespero, meu irmão. É João, meu irmão, é Pedro, é Tiago. E aí, como é que fica, meu irmão? Já está orando, outro com canequinha, né? Pedro nervoso. Meu irmão, detalhe: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, semelhantemente a Jonas dormindo. Tempestade foi sobre Jonas no mar. Tempestade foi sobre Jesus também no mar. Jonas estava dormindo e Jesus também estava dormindo na popa. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora entenda, querido, qual a diferença? A tempestade vem para aquele que obedece e para aquele que desobedece. Mas nesse momento aqui, essa tempestade, a palavra fala que eles estavam, os discípulos, em submissão a Jesus. Porque quem deu a ordem de atravessar foi quem? Foi o próprio Filho de Deus. Em total obediência, esses homens estavam. A tempestade veio. Qual a diferença de Jonas, por episódio de Jonas, e para Jesus? Quando você está em obediência, no mundo nós temos até aflição, mas Jesus fala: tenha um bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer. Quando você está debaixo da vontade de Deus, Deus te dá autoridade para você repreender o mar bravio da sua vida, o açoite das águas, o vento impetuoso, porque você está na posição com Jesus. Essa é a diferença. Jesus, ele estava dormindo, e Jonas também, mas o sono de Jesus era outro. Porque quando você tem obediência, você tem paz de Deus. Quando você tem obediência, você deita no teu travesseiro e dorme tranquilo, porque Ele dá paz que excede todo entendimento. Porque um verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu estou em Cristo porque amo, Ele me ama, e eu me torno um com o Senhor. O sono de Jesus, ele tinha paz, porque ele estava debaixo da soberania de Deus. Quando vem a tempestade para qualquer de nós, eu já passei muitas, mas se eu estou na fidelidade, eu sei que ela tem data de validade, ela vai passar, porque Deus está comigo no barco. E na verdade, aquela tempestade, creio eu pela fé, que Jesus também queria dar um aprendizado, porque Jesus repreende os discípulos dizendo: homens de pequena fé. Talvez Jesus estava dormindo, entendendo tudo que estava passando, porque é impossível uma pessoa dormir numa popa, em uma tempestade onde tem ondas de 2 metros. Jesus estava esperando talvez para ver o que eles haviam de fazer, porque ele repreende os discípulos. Se aquilo era normal de acontecer, por que ele repreendeu os discípulos? Se eles não tinham nenhuma autoridade sobre aquele acontecimento, por que então repreende os discípulos? Porque Deus nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, a força do inimigo dano algum fará. Essa tempestade não foi provocada por Deus, porque Jesus, ele veio realizar a vontade do seu Pai. Deus não pode falar uma coisa, Jesus fala outra. Aquela tempestade, alguns estudiosos acreditam que era uma oposição maligna. Porque no livro de Marcos capítulo 4, quando acaba essa tempestade, Jesus ele chega numa cidade chamada Gadara. Havia um homem endemoniado, e ali ele tinha uma legião de demônio que vivia naquele homem, que muitas vezes se machucava, morava e dormia no cemitério.
Havia uma oposição maligna, porque Jesus estava vindo nessa cidade, e Jesus sabia o que fazer nessa cidade: libertar um homem de espíritos malignos. Havia uma oposição maligna tentando impedir Jesus de chegar nessa cidade. Muitas vezes, querido, o próprio apóstolo Paulo, ele sentia alguns impedimentos na obra de Deus, se você ler Atos. Então, nesse momento aqui, acredito que essa oposição não foi Deus que promoveu, mas uma oposição maligna. Então eu preciso discernir as tempestades da minha vida. Se é uma desobediência, ou talvez é o inimigo que está se levantando para me paralisar, para me intimidar. Mas o Senhor te deu a autoridade para exercer no nome dEle, e a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Essa autoridade. A autoridade foi dada e é para ser exercida. Não adianta você ter e guardar. Se eu estou debaixo da promessa, estou em obediência, Senhor, se isso não provém de ti, eu exerço a autoridade no nome de Jesus. Jesus talvez estava provando a fé dos discípulos, porque ele repreendendo: homens de pequena fé, até quando eu vou ficar com vocês? Ou seja, vocês têm que aprender a exercer a autoridade. Então são essas tempestades, querido, que a gente vê duas situações. Pastor, as tempestades elas vêm sobre a nossa vida sim, porque esse mundo já está maligno. Nesse mundo teremos aflições. Só que muitos de nós, por passar tempestade, dificuldade em nossa vida, nós achamos que perdemos o favor de Deus. E o favor de Deus, guarde isso, não significa isenção de problema. O favor de Deus não significa isenção de aflições ou dificuldades, mas é no tempo de aflição que Deus vai te lidar. Por isso que ele diz: filho, tens bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Tens bom ânimo quando? É no meio da aflição. Não é ter vontade de vencer antes da aflição ou depois. Não, é nesse tempo de aflição que ele me pede: olha, confie em mim, tenha confiança, tenha vontade de vencer, porque eu sou com você, eu estou contigo até a consumação dos séculos, assim diz o Senhor. É nesse momento eu me levanto, exerço autoridade no mundo espiritual, pela minha fé, pela minha oração, pela palavra que é revelada que tem no meu espírito, por conhecer o Deus que eu sirvo, e eu exerço autoridade no nome de Jesus. Aleluia. É difícil passar por tempestade, e nós temos a dificuldade de ver o favor de Deus no tempo do olho do furacão. Isso é real. Imagine quando Deus ali, diante do Mar Vermelho, muralhas se levantaram de água, um milagre aconteceu. Faraó atrás, o mar na frente, um grande milagre acontece. Mas naquele tempo de aflição, muitos daqueles israelitas eram difíceis de enxergar que Deus estava com ele. É difícil de enxergar quando você entra na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus está ali com você. É difícil encarar uma muralha de Jericó, aonde um muro tão edificado, uma grande fortaleza, e saber que Deus ele vai te transportar sobre aquelas muralhas. É difícil de enxergar o favor de Deus em tempos de perda, em tempos de aflição. Mas, querido, Deus esteve presente em todo momento na vida dos seus filhos, porque o teu nome está gravado na palma das suas mãos. Não vimos nunca um justo desamparado pelo Senhor. Se você está na fidelidade de Deus, na obediência, você pode ter certeza de uma coisa: você tem o favor dele. O favor dele não é isenção da dificuldade nem problema, mas o favor de Deus é que no meio do problema você tem a intervenção dele. Você tem um Deus que você pode contar. Você tem um Deus que é a tua fortaleza, socorro bem presente no dia da tua angústia. Que você não está sozinho, Deus está contigo. E no meio desse favor, e no meio dessa situação, pastor, já passei por isso, passei por aquilo,
Deus de alguma maneira está nos aperfeiçoando áreas em nossa vida. Escute, as tempestades na sua vida, elas existem somente para te promover. Quando você olha para a vida de Davi, a tempestade de Davi foi um gigante circunciso filisteu. Enfrentou uma grande dificuldade. E agora? Homem de pequena estatura, novo, um homem já experimentado, Golias de guerra, com todas as suas armas, equipamento, um homem que todos temiam. E agora, no meio da situação, aonde ver o favor de Deus? Mas Davi sabia que ele cria: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus usou Golias para promover a Davi. Deus usou Jericó para promover Josué e seu povo, aonde Josué foi conhecido como um dos maiores conquistadores da história bíblica. Deus usou a inveja dos irmãos de José para promover como primeiro-ministro do Egito. Porque no meio da tempestade não enxergamos o favor, mas Deus tem guardado você, e aquilo que Deus ele disse ao nosso respeito vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa o Senhor não faria, ou falaria não confirmaria? Se você está no centro da vontade de Deus, você pode até passar tempestade, mas você pode ter certeza e convicção, você tem um favor dele sobre você. Você não está sozinho. O Mar Vermelho fez promover um homem que falava face a face com Deus. Eles foram um dos maiores também líderes da história das Escrituras Sagradas, Moisés. Então os acontecimentos, querido, não é para te sucumbir. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passar por fogo, não irão te queimar, nem pelo cabelo, meu irmão. Você não vai ficar fedendo nem fumaça, porque Deus é com você. Porque o quarto varão da fornalha ardente, ele está ao seu lado. Eu não estou vendo, mas ele entrou junto com você nessa tempestade. Ele vai tirar dela, ele vai sair com você para a glória dele. O nome dele será glorificado nessa sua tempestade, porque você não está sozinho. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos, assim diz o Senhor. Aleluia. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.